Esta série, com 7 comentários sobre as dispensações, foi ministrada por Luiz Soares de Campos e gravada em uma reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor em Londrina, Paraná. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 1 é uma coisa, versículo 2 é outra. O versículo 2 não é uma continuação imediata do versículo 1. Por quê? Porque não é o versículo 2 uma sequência imediata do versículo 1. Porque o versículo é assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante, a gente lê assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, como fosse assim, ó, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, como fosse uma coisa. E não é isso. Não é de hipótese alguma. Porque Deus não cria algo em deformidade, né? Sem forma, vazia e trevas. Isso não é obra de Deus. Então, o versículo 2 não é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, como fosse uma coisa contínua. E não é isso, tá? Por quê? Porque Deus não cria. Vamos ler um versículo em Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não a criou vazia. Qual que é a outra versão? Quem tem outra versão aí que está acompanhando aí? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não a criou para ser um caos, porque isso que nós encontramos no versículo 2 aí do nosso capítulo de Gênesis é um caos, né? Sem forma, vazia e trevas. Isso não foi Deus que fez, com certeza, né? Inclusive trevas, é bem claro que Deus não é autor de trevas e tampouco se associa algo com ele que tenha trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, lembra disso? Tá, então aconteceu esse caos aí no decorrer da história. Se houve esse caos aí, o que passou para ter esse caos aí? Ó? Se Deus não é autor disso, o que aconteceu para que esse versículo fosse mencionado no meio dessa história, vamos chamar assim, no meio dessa criação dos céus e a terra, e depois é mencionado esse caos? Vamos ler um versículo. Ezequiel 28, versículo 11 em diante, por favor. Isso é um versículo, é um texto fundamental. Versículo 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Isso aí, na realidade, ele está falando do rei de Tiro, tá? Ele está falando sobre o rei de Tiro. Só que, logicamente, na Escritura, existe o fato que aconteceu, né, um evento que aconteceu, e em vários locais das Escrituras. Isso aí, na realidade, ele está falando do rei de Tiro, tá? Ele está falando sobre o rei de Tiro. Só que, logicamente, na Escritura, existe
o fato que aconteceu, né, um evento que aconteceu, e em vários locais das Escrituras, o evento que aconteceu, embora eram pessoas, foram coisas que aconteceram, Deus usou como profecia também. Por exemplo, além dele aí, né? Por exemplo, a vida de José, né? Lembra a vida de José em Gênesis? A história que conta da vida de José foi o que aconteceu com José, filho de Jacó, irmão de Simeão, de Benjamim, tal. Tudo aquilo aconteceu. Só que aquilo, o que é? Uma figura de Cristo, na sua rejeição e na sua glorificação também. Então, o que era? Um fato, mas havia atrás daquilo uma profecia sobre o próprio Cristo. Então, aí também, o rei de Tiro está sendo mencionado, mas ele está falando algo que aconteceu, não é a futuro, isso é coisa passada. Ele está falando de alguém aí, que esse alguém nós vemos aí que era quem? Esse era o Satanás, né? Conhecido como Lúcifer também, no capítulo 14 de Isaías. Que lá no capítulo 14 de Isaías ele fala assim, e elevou-se o seu coração e ele queria ser igual ao Altíssimo, né? E aí ele está falando do rei de Tiro, mas profeticamente algo acontecido já ele está citando. E qual que é o versículo aí que mostra para nós que ele não era um homem? Ele não era um homem, embora está falando do rei de Tiro. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Criação dos anjos. Todos os anjos foram criados um por um. Raça adâmica, que nós não chegamos ainda na raça adâmica. Raça adâmica, qual o homem que foi criado? E Eva. Né? Adão e Eva foram criados. O homem foi Adão e Eva. E os demais foram concebidos, foram nascidos, né? Gerados pelo próprio homem. Criado, né? Então ele estava aí, apesar de todas as informações, estava no Éden de Deus, não é isso que fala aí? No Éden de Deus e etc e tal. Só que aí fala que ele ficou lá, depois que ele cometeu o pecado dele aí. O que aconteceu com ele aí? E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus. Diante dessa queda aí de Satanás, foi criado para ele um lugar no Velho Testamento que se chama Geena, que é o mesmo de inferno e lago de fogo. É o mesmo lugar, refere-se ao mesmo lugar. E foi juízo para o diabo e seus anjos. Vocês lembram desse versículo ou não? Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse lugar é um lugar de juízo para Satanás, ou aí chamado o diabo, porque está falando com respeito aos homens, né? O diabo é mencionado quando o homem entra na história. Então, foi preparado para ele e para os seus anjos, para Satanás e seus anjos. O homem vai entrar nessa história porque ele se tornou o quê? Cúmplice das obras do diabo. Então, esse tempo aqui não conta quando foi que aconteceu, mas não é criação primitiva de Deus, tá? Então, esse caos aí, ele não é. Inclusive, a palavra que nós vemos lá em versículo 2, que fala sem forma, que no hebraico é tohu, e vazia, que é bohu, quer dizer, perdão, estou invertendo, bohu e tohu, ele quer dizer uma coisa que foi feita, e a palavra usa, que nós estamos falando ontem, como uma coisa desperdiçada, né? E Deus não usa coisas desperdiçadas, né? Então isso ficou com uma forma, um caos, ficou jogado fora aí. Por que aconteceu isso? Porque nós vemos que lá em Ezequiel 28, que ele lançou fora ele, não é isso? Foi lançado fora do monte de Deus. Não fala isso aí no Ezequiel lá? E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus. O que é isso? Lançou ele já no lago de fogo, é isso ou não? Separou Satanás e seus anjos, foram separados da comunhão, vamos chamar assim, da comunidade, né, de Deus, onde Deus habita com os seus. E esse lugar do qual Satanás e seus anjos foi parar, por assim dizer, lançado fora, é isso aqui que nós vivemos hoje, inclusive, em todo esse universo. É aí que eles ficaram morando. E Deus, ainda, segundo o livro de Jó, ele permite
que Satanás tenha acesso. Então existe um turno, né, com os anjos que se apresentam a Deus, Satanás vai e entra junto e se apresenta lá também. Isso nós não sabemos por que Deus permite ainda isso aí, mas ele pega e vai lá. Não sei quantos. E esse lugar que ele foi lançado, realmente ficou isso aqui, ó, esse caos aí. Então nós podemos aceitar, como é dito, não sei quantos milhões de anos, um meteoro bateu na Terra, acabou com tudo, coisa e tal. Não só bateu na Terra, bateu na Lua, né? A Lua está cheia de cravos lá de meteoros, os planetas, os demais aí também são todos cravejados, né? Então existia um caos aí, realmente existia. Só que Deus, no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, nós vamos continuar aí. E só para um detalhezinho também, irmãos, no versículo 2 aí, de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. A terra era. Esse era aí, no hebraico é aitá. Essa palavra aitá quer dizer veio a ficar, tornou-se. Tá? Essa é a palavra era aí que foi traduzida no português como era. Na verdade, chama-se aitá essa palavra no hebraico, que quer dizer tornou-se, veio a ficar uma coisa que não era e passou a ser. Tá? Então, por isso que esse versículo não é sequência do versículo 1. Ele tem um intervalo aí. Bom, então tá. Versículo 3, por favor. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que é isso? É Deus entrando nesse caos aí, entrando no caos, e logicamente essa luz aí é ele mesmo trazendo a sua luz para, na luz, trabalhar. Né? E o que a primeira coisa que ele faz? Ele separa trevas e luz, porque ele chegou nesse lugar para fazer algo. É isso que aconteceu. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Olha que interessante. Então agora, nós não vamos ler versículo por versículo, não vai dar, né? Então agora o que está acontecendo aí? Deus está chegando nesse lugar, nesse caos, só que ele vem para onde? Para onde que ele veio fazer isso? Isso, para a Terra, né? Como o irmão diz, inclusive, a Terra é um planeta insignificante numa galáxia insignificante dentro do universo, que a Terra não é nada, né? Mas, irmãos, a Terra é o centro das atenções de Deus, que Deus pôs tudo. Então, no meio de todo esse universo, não existe outra coisa a não ser a Terra com o homem do qual Deus veio aqui para trabalhar. Então ele vem, traz luz e ele cria, né, nos versículos que se seguem, ele cria separação de dia e noite, é isso que ele fez. Como? Colocando luzeiros, né, luzeiros no mundo, que é o sol, as estrelas, né, as estrelas que têm luz própria, há outras que refletem a claridade de outros, como o caso da Lua, né, e astros, né? Estou falando de uma forma. Tá? Então, existem tudo isso aí. E ele colocou ordem, que não tinha ordem. Havia esses meteoros, havia tudo isso aí que se trombavam e acontecia tudo. Ele colocou ordem. Ele criou um movimento de rotação, né? Para que existissem 24 horas e colocou o movimento que faz o quê? Que faz o ano e faz o quê? As estações. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. As estações fazem parte de todo esse movimento que realmente existem as estações. Isso aí foi feito por Deus aí, que ele restaurou, né? Então, na verdade, esse tempo aí é um tempo de restauração de algo que já havia. Tá?
Já havia. Então ele veio para a terra já havia, e ele veio fazer o quê? Ele veio restaurar. Então vocês, uma hora com calma, leem, você vai ver que ele traz, né, cria o dia e a noite, ele faz separação nas águas e na terra, ele faz a criação dos animais, das plantas, enfim, fez tudo. E no sexto dia é que ele faz o homem. O homem foi criado no sexto dia, quando ele já havia feito tudo. No sexto dia ele faz o homem, e faz o homem à sua imagem e semelhança. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que para nós, no português aí, existe muita palavra criou, é citada de uma forma assim que no original não tem o mesmo sentido. Porque no hebraico, do qual foi escrito, eu não estou, por favor, não estou achando defeito na palavra, por favor, estou um defeito na língua. Infelizmente, às vezes nossa língua, ela peca no se expressar. Então nós temos o quê? O bara, que é quando Deus cria algo do nada. Ele cria algo, traz a vida, a existência, ou seja, o que for, ele traz algo que nunca existiu. É uma palavra que para nós seria o criou, que é do nada ele fazer alguma coisa. Essa palavra chama-se bara. A outra palavra é asa. Essa palavra quer dizer que ele pegou de algo que já existia e fez outra coisa, um outro propósito. Então, isso é falado para nós, nossa língua também, como criar. E, na verdade, ele está fazendo algo diferente. Então, essa palavra, na verdade, seria traduzir em fazer. E uma terceira coisa é formar, que é o iazar, que muitas vezes no português também é falado como criar. O que é o iazar? O iazar é pegar algo que foi feito, que é da segunda etapa, e fazer e remodular para um propósito específico. Que esse é no caso, por exemplo, quando ele criou, no caso do homem, por exemplo, né? Ele pegou do pó da terra e fez algo. Ele pegou ele fez o asa e ele formou também. Porque ele fez ele com um propósito específico. Ele fez isso com uma intenção. Porque ele pegou do pó da terra, fez o homem, não é isso que fala? Fez o homem. E o que Deus fez daí? O que Deus fez na hora que ele fez do pó da terra? O que fez com ele? Ele soprou nas suas narinas. Leia esse versículo, por favor. Capítulo 2, tá? Versículo 7, isso mesmo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou aí, tá? Perfeito, formou. Esse é o iazar. Ele formou ele com um propósito específico. Primeiro ele fez o asa, né, que é tirado do pó da terra e fazer, e na hora que ele soprou nas suas narinas, ou seja, fazendo isso, ele estava fazendo algo com uma outra intenção, fazer desse objeto que ele mexeu com um propósito. E o homem foi o quê? Único que foi da criação, de toda a criação de Deus, aquele do qual Deus soprou em suas narinas. Por isso que o homem, ele é eterno. O homem não existia antes. Vou ver, tem um versículo aí, ó, quer ver? Versículo 20, voltando lá no versículo 27, que você já leu, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não é isso que fala? Homem e mulher os criou? E essa palavra criou realmente é o criou do bara. Então as três palavras são aplicadas para o homem. E por quê? Se ele pegou do pó da terra, formou ele, fez ele, soprou nas suas narinas, formando algo, e fala aí que criou também, que é o princípio de criar como nunca tivesse existido antes. Por quê?
Porque realmente o homem passou a existir nesse dia aí. Não existia o homem antes, tá, gente? Não existia homem antes. Então, os 3 verbos de criar, que é citado para nós, os 3 foram aplicados em Adão. Mas tudo que a gente vê falando, mas tudo foi reaproveitado e feito um propósito. E por que criou uma coisa? O que não tinha que veio a existir? Entendeu? Porque se o homem existisse, então ia ser encarnação ou qualquer coisa parecida. O homem não existia. Na hora que Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Ele passou a existir naquele momento. Adão nunca existiu, nem Eva. Então isso é muito interessante, né? Para a gente entender isso, que o homem foi criado, é uma coisa que apareceu dentro da criação de Deus. Isso fomos nós lá atrás. E essa data aí, quando é que foi? Quanto tempo faz que existe na história do homem? Quantos anos existe? 6.017 anos contados com o nosso calendário, né? Então isso ocorreu, vamos arredondar, né? 6.000 anos atrás. Então você vê que o homem, na verdade, em comparação com a Terra, ele é novo. Então é um erro muito grande, como nós falamos ontem, nós estamos falando sobre os criacionistas, que alguma ala dos criacionistas, chamado criacionistas da Terra Jovem, eles falam que a Terra só tem 6.000 anos. Eles colocam Gênesis 1 como uma passada só. Isso é um erro muito grande, muito fatal. Porque nós vamos encontrar agora no capítulo 3 de Gênesis, o homem, na sua prova, ele caindo. Né? Nós vamos ver isso, ele vai cair agora, e nós vamos ver que realmente não se aplica tal pensamento, segundo as Escrituras, Gênesis capítulo 1, com uma coisa decorrente, uma após a outra, que isso não tem nem cabimento, né? Então, o homem passou a existir nesse momento, Deus soprou nas suas narinas. Então, falando outra vez, o homem foi criado e ele, na hora que Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Assim como ele fez com Eva também, depois deitando o sono profundo em Adão, tirando Eva e etc e tal. Adão, na hora que foi criado, ele sabia tudo. Ele era um homem inteligente. Ele não era um troglodita, como fala, os homens andam, aquela coisa toda. Isso aí é uma coisa absurda, entendeu? Que chegaram a essas conclusões por meio do quê? É aquilo que o irmão fala. Coloca fósseis, ciência e a Bíblia. Não é assim. Bíblia, fósseis e ciência, podemos até chegar num acordo. Mas se você coloca primeiro essas coisas antes, é loucura. Daí a coisa não funciona. Porque nós temos a palavra de Deus para o norte, né, para nos guiar aquilo que realmente é segundo as Escrituras. Então, não existe evolução, biblicamente não existe evolução, tudo é criação, nada se foi desenvolvido. Né? O homem fala tanto da evolução, mas o próprio nome ficou como nome, teoria da criação. É apenas teoria, porque não se prova, de hipótese alguma, nada daquilo que é afirmado na teoria. Então, criação é algo divino, realmente. Né? E então, Adão, segundo o meu parecer, ele foi o homem mais inteligente da face da terra. Eva, mulher mais bonita, né? Mas porque Deus fez, né? Deus fez. E ele passou. Eu digo isso porque ele passou a ser o quê? Cabeça, né? Ele era imagem e semelhança de Deus. Agora vamos falar assim na linguagem nossa aqui. Imagine que Deus ia fazer um troglodita que não sabia nem acender um fogo, ser imagem e semelhança de Deus, entendeu? Alguém ser cabeça de toda a criação. Isso é um absurdo, né? Isso é até uma ofensa, né? Era os macacos, né? Qualquer coisa parecida. Meu Deus, o que é isso? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o que é isso? Que ele era representante de Deus no mundo. Né? O homem era o representante de Deus e é ele que ordenava. Né? Você parou o versículo lá,
27, mas ele fala que governe sobre os animais, não é isso que ele fala, continuando ali? Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então ele era a cabeça de toda a criação estava sujeita a ele, e é ele que determinava, ou seja, ele mandava na criação. Né? Ele tinha governo sobre a criação de Deus. Ele é representante de Deus no mundo. Só que daí ele foi colocado Deus fez um jardim chamado Jardim do Éden, aqui na terra, né? Em um lugar chamado Jardim do Éden. E lá o homem foi colocado, conforme o versículo 28, para que ele crescesse, multiplicasse, né? No caso dele não ia crescer, né? Mas ele ia multiplicar e o homem ia se crescer no sentido de frutificar. E esse lugar, o Jardim do Éden, se o homem tivesse vivido em obediência, ele ia se estender, porque Deus fez aquilo, tudo aqui, e aquilo ia se estender por toda a terra. Não é isso que ele fala? Lê o versículo 28 outra vez. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Enchei a terra, ou seja, isso ia se expandir, segundo os planos de Deus, e ia ser dessa forma. E Deus colocou o homem nesse mundo com uma prova. Qual era a prova? Capítulo 2, versículo 15, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Vamos dar uma lida aí. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Exatamente. Isso é a prova. Isso é um homem posto à prova. Colocou um homem... Olha, Adão estava tudo bem. Era o bem no meio do bem. Não tinha mal no Éden. Mas existia o quê? Existia a prova. Inclusive, nós vemos que o resultado desse caos aí, né, que deu essa coisa aí, o resultado disso aí foi por quê? Porque houve uma rebelião de Satanás que chegou a tudo isso. Então, quando Deus veio aqui e colocou tudo em ordem, o que ele fez com Satanás e seus anjos? Será que ele expulsou Satanás? Porque Satanás já tinha caído, não era isso? Satanás já tinha caído, já havia esse caos, daí Deus vem, restaura a terra, fez tudo, e coloca o homem lá. No lugar onde Satanás tinha sido lançado, não é isso ou não? Que é isso aqui, ó. Satanás estava ali ou ele mandou embora? Outro lugar, ó, você procura outro. Estava ali. Capítulo 3, né? Nós vemos que a serpente aí é Satanás, que vai lá tentar Eva e, começando por ela, ele consegue derrubar Adão. Ele consegue derrubar esse homem. Por que o anseio dele derrubar esse homem? Porque, como cabeça de toda a criação, ele derrubando Adão, estava tudo feito. Certo? Adão sendo derrubado, ele derrubaria tudo. Né? Tudo seria passado, toda essa estrutura que Deus fez e deu para Adão, ser o governante disso. Não é isso que ele fala? Governar e sujeitar a terra. Ele governava. Ele passou de mão beijada isso aí, ó, para Satanás, quando ele comeu do fruto. E ele tinha responsabilidade, ele sabia disso. Versículo 15, deu o versículo 15 aí, 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Guardado o quê, né? Estava tudo em ordem. Por quê? Porque havia... Ele sabia disso. Que nem... Ele sabia o quê? Ele sabia sobre a morte? Sabia. Porque Deus disse para ele que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Ele sabia. Ele não entendia as consequências, ele não tinha conhecimento do fato disso, mas ele sabia.
E assim como também, para guardar. E tinha um detalhe, Adão não estava lá no Éden, deitadão, comendo frutinha, Eva vinha fazer carinho nele. Como é que fala aí no 15, que ele fazia o quê aí? Lavrar, ou seja, Adão trabalhava, gente, tá? Adão não era folgado, não, tá? É verdade, Deus, né? Ele trabalhava, ele produzia na terra dele, que ele estava mesmo sem pecado, sem nada, ele trabalhava, tá? E isso para nós, o que é isso aí? Que Deus realmente, no Novo Testamento, para nós, como cristãos, é dito também que o cristão ele deve ter sua ocupação, ele deve trabalhar. E mais um detalhe, essa exortação aí é que Deus não aprova preguiça. Muito mais, irmãos, a preguiça espiritual. Deus, ainda que está tudo, vamos dizer, a parte espiritual, né? Essa parte da perfeição, da grandeza de Deus e tudo mais, que nós devemos trabalhar nisso. Cristão preguiçoso espiritual, Deus não aprova isso, não, irmãos. Tá? Então, quando a palavra fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, né, nosso Senhor Salvador, nas coisas do Senhor, sempre a palavra fala crescei, crescei. Por quê? Porque você não deve ficar sentado aí e esperando que vai cair tudo do céu, que as coisas não são assim. Existe exercício, ou seja, você tem que lavrar esse lugar que nós fomos colocados, que já tudo é nosso. Lembra Josué? A terra da promessa era tudo deles já, para Israel, não é verdade? E ele fala para Josué, quando ele vai, porque Josué que introduz o povo para dentro da terra da promessa, né? Moisés fica para o deserto e Josué que bota eles para dentro. E ele fala assim para Josué, cada lugar que a planta do vosso pé colocar, já vos dei. Então tudo era dele, ele tinha o quê? Ele tinha que ir tomando posse daquilo que já era deles. Então nas coisas do Senhor, tudo nos foi dado já em Cristo. Mas, irmãos, nós temos que crescer, nós temos que ler, né? Nós temos que crescer nas coisas do Senhor. Não é verdade? Então ficar sentado esperando cair o tijolo na cabeça, isso não existe. Bom, então capítulo 3 nós encontramos Adão caindo, Adão e Eva caindo, certo? Eles caem por desobediência. Porque, irmãos, Adão não tinha, como muitos falam, ele tinha o livre-arbítrio com respeito a comer da árvore do jardim do Éden. Ele não tinha. Porque o que foi dito para ele da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que foi dito para ele? O que Deus disse para ele sobre a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal? Então, mas o que é que falou para ele? Dela não comerás. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. O decorrente da desobediência viria a morte. Então ele não tinha opção. A opção era o quê? Não comer. Tá? Deus não falou assim, ó, você escolhe aí se você vai comer ou não. Não era para comer. Isso ele sabia. Tá? Ele tinha conhecimento de que ele não era para comer. Exatamente, né? Porque senão, então tá, qual seria minha culpa se eu fosse... se eu falo, ó, meu irmão, você fica à vontade, você quer beber água ou não. Então você bebeu água, mas você bebeu água. Mas você falou que pode, não pode, então... Então não, ele não era para fazer, porque se ele fizesse, ia acarretar juízo. Então, irmão, esse negócio de Adão ter livre-arbítrio, isso não é verdade. Eu estou dizendo porque tem muitos irmãos que falam isso também. Né? Assim, não estou julgando eles, nada, cada um segundo a compreensão, né? Mas vendo aí, não tinha, porque só existe livre-arbítrio quando existe a liberdade de você fazer ou não, se você quiser. Não é assim? O livre-arbítrio o que é? Você escolher se você vai ou não fazer. Mas isso é livre-arbítrio. Mas ele não tinha. Era não comer. E a prova que realmente ele desobedeceu foi que ele fez, foi comer. E nós vemos que foi por Eva, né? Então vamos dar uma lida ali em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11.
por favor. 11, 12, 13, 14 e 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Isso. Não é autoridade sobre marido aí, tá, Maria? Porque o assunto aí não é marido e mulher, é homem e mulher. Tá? É homem e mulher, não é marido e mulher. Então ele está dizendo assim, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então ele está falando da ordem do homem e da mulher. Então a mulher deve manter-se no seu lugar, que ela não exerce autoridade de homem. É isso que ele está falando. Por quê? Porque ao homem foi dado o ensino, autoridade de ensino e etc. e tal. A mulher não tem essa autoridade. É isso que ele está falando. Por quê? Lê o versículo. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor e santificação, com bom senso. Então nós estamos encontrando esse tempo aqui, ó, a primeira fase da história do homem no mundo. O homem foi colocado no mundo em inocência. Tá? Ele não era um ignorante, ele era inocente. Ou seja, o pecado não havia. O pecado estava fora. Não é verdade? O pecado estava fora. Mas o mal havia. Não é verdade? Rondando ali. Satanás estava presente. Então vamos ler no capítulo 3. O que aconteceu com Eva? Guarda esse Timóteo aí para a gente entender algo muito interessante. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vamos ler o capítulo 3, primeiros versículos aí, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como é que fala lá em Timóteo, lá? Como é que fala de Adão e Eva ali, que aconteceu com eles lá nesse dia aí? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, no capítulo 3, nós estamos vendo lá que ela acreditou naquilo que o diabo falou. Inclusive, não apenas torcendo a verdade, mas indo diretamente contrário ao que Deus disse. Porque ela falou, a serpente fala assim, é certo que não morrereis. Né? Não é isso que fala no capítulo 3 para ela, é certo que não morre. Quando ela abre a guarda, por assim dizer, né? que logicamente isso aí para nós o que é? Na tentação,
não existe a questão que nós vamos querer pleitear com o inimigo. Nós não somos pários para o inimigo. Nós devemos fazer o quê? É verdade? Ninguém é páreo para o inimigo que vai querer pleitear com ele, vai ganhar. Não. Então ela fez isso. Ela abriu a guarda e começou a trocar diálogo. O que aconteceu? Queda. Porque ele começou a falar o quê? Que Deus está escondendo de vocês algo muito bom. Porque é certo que porque Deus disse, né, que daí ele fala assim, porque no dia em que dele comer, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha que maravilha. Por isso que Deus não quer que você coma. Porque o dia que você vai comer, não é isso que ele fala lá? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Por isso que ele não quer que você... Ou seja, Deus é malvado. E ela acreditou. E comeu. E deu a ele. Ele sabia o que ele estava fazendo ou não? Hã? Sabia. Lá em Timóteo, lá fala para nós que o homem não foi enganado. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Por isso que ele se tornou ainda mais responsável por aquilo que ele fez. Além dele ser alguém que não deveria fazer, em hipótese alguma, ele se tornou ainda mais culpado, porque ele sabia muito bem do que ele estava fazendo e fez. Então, a morte era a consequência da desobediência, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E nós encontramos em Adão agora algo muito certo para nós, viu? Na hora que ele comeu, abriram os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o que ele fez? Caiu no chão e chorou amargamente pelo que ele fez ou não? Adão? O que ele fez? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fez aventais para ele, para ela, para se vestir da sua nudez. Ouvindo, porém, né, a voz do Senhor que passeava na viração do dia, o que ele fez? Estava tranquilo? Estou tranquila porque eu estou vestido? O que aconteceu com eles? Saíram se esconder porque aquilo não bastava. Não bastava. Foram se esconder. Aonde que eles foram se esconder? Entre as árvores do jardim. Resolveu? Também não. O que é isso aí? Fazer avental. Obras. Tentar esconder a nossa nudez por obras. Vai resolver alguma coisa? A terra também foi maldita por causa de Adão, da consequência dele. Para Satanás veio juízo. Né? Também veio juízo para Satanás, além do seu juízo eterno que já está preparado, ele também ficaria aqui nesse mundo e ele ia viver do homem. E para a mulher, o que falou? O que Deus falou aí em Gênesis 3? Para a mulher. Causei grandemente a tua dor. Que dor do quê? Tua conceição. Isso. Exatamente. Então, quando ela fosse parir, ela ia ter dores fortes, né? Então, vamos lá para voltar lá em Timóteo, que nós estamos lendo, por isso que eu falei, segura aí. Timóteo, capítulo 2, versículo... Nós lemos do 11 em diante, não é isso? Então, ele fala aí que primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, e sim a mulher. E daí o versículo 15, como é que fala aí? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então a mulher, para ser salva, tem que dar luz, né, irmã? Não é isso? Está escrito aí, ó. É ou não é? Mulher que não der a luz vai para o inferno. Né? Mas não está escrito isso aí? Isso aí, irmãos, ele não está voltando aí, lá no início, esse texto de Paulo aí, ele está voltando lá sobre Adão e Eva, e ele coloca a ordem da mulher se sujeitar, mas no versículo 15, ele está falando que o juízo que a mulher recebeu lá no capítulo 3 de Gênesis, qual que era o juízo mesmo, irmão? Tá ela? Qual que era o juízo?
que a dor dela ia ser multiplicada, que ela ia padecer no dar à luz, em dar à luz. E aí, Paulo está dizendo que, o versículo 15, que a mulher, as irmãs que andarem em santidade, fé e piedade, como é que ele fala? Fala os detalhes aí, como é que ele fala aí? Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Falando incrédulo, falando crente. Então ele está dizendo o quê? Que, apesar do juízo ter sido dado lá, ele está falando para as irmãs, essas que vivem em piedade e tal, na hora do parto, elas serão poupadas, elas serão salvas do momento. Não é salvar-se-á dando à luz. Ela está falando que no momento de dar à luz, ela seria salva destes juízos que foi dado lá atrás para a mulher. É isso que ele está falando. Então as irmãs, né, que... E tem mais um detalhe, estou falando de andar em santidade, né, e que mais... Puxa, eu estou no pé, assim, amor. Então as irmãs que têm exercício nas coisas do Senhor, essa irmã, ela vai ser, na hora que for dar à luz, ela vai ser poupada da dor do parto. Olha que maravilha. Olha, é isso que ele está falando. Esse é o assunto. É que aí está um desastre, né? Se me perdoe, né? Mas no original ele fala isso aí. Que ela seria preservada no momento de dar à luz. Mas ela será preservada, né, no caso dela, né, mulher, mas ela será preservada no parir, na criação, no dar à luz a filhos, se elas continuarem em fé, amor, santidade, com descrição. Então esse é o assunto, porque esse é o assunto, né? Só para chamar essa atenção aí, porque tanto lá em Gênesis como aí a gente vê a questão do assunto. Bom, então, aconteceu isso aqui. O homem caiu. E Deus pegou, no capítulo 3 de Gênesis, tá? Perdão. Gênesis 3, assim, o 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Certo. Então isso o que é? Isso, na verdade, irmãos, é a provisão de Deus, não é? O homem, ele tenta fazer todas as coisas por seus próprios recursos, e, na verdade, salvação vem de Deus, né? Salvação é de Deus. Inclusive, a nossa salvação teve origem em Deus, desde os tempos eternos. É Deus que dá a salvação, não é o homem que cria a salvação para ele, né? É Deus. Então, o que Deus fez? Deus veio, vamos dizer, interferiu nessa desgraça e proveu do homem ser vestido. Fazendo o quê? O que ele fez aí? Tá, de pele do quê? De um animal. Ou seja, alguém morreu, alguém inocente na história, morreu para vesti-los, né? Então isso aí nos fala, por exemplo, de Cristo, né? É o inocente entrando na história do culpado para poder salvar o culpado. Através do quê? De morte. E eu sempre falo isso no estudo, que aí é singular, né? Como é que fala o versículo aí? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Peles. É pele. O original é pele. Ah, o alemão é muito chato, né? Puxa vida, o cara é chato, mas peles e pele tanto faz. A diferença é grande, irmão. Peles pode ser de quantos animais forem. Pele. Diante da morte, agora que o homem iria morrer, como eu falei, Deus soprou nas suas narinas e ele passou a ser o quê? Eterno. O homem é eterno, não é isso? Mas a morte ia entrar, e entrou, e o homem ia morrer. E como é que faz? E o que o homem ia acontecer com ele? Morreu, o que aconteceu com o homem? Você vê que coisa, isso era desconhecido, né? Foi conhecido. O que acontece com o homem? O que é morrer? O que é morrer, meu irmão Paulo? O que é morrer hoje para nós? Não para nós aqui. O que acontece com uma pessoa que ela morre? Por que ela morre? Certo, logicamente, o pecado é que ocasionou isso aí. Mas a pessoa morre por que ela morre? Que ela está viva e morreu. Morre de doença, ou velhice, ou qualquer coisa, deu um piripaco nele. E aí, morreu inteirinho ali, vai tudo para baixo da terra.
É isso ou não? Isso é morte? O corpo vai. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Isso é o homem. E ele não deveria ser dividido. Entendeu? Essas três coisas não deveriam ser divididas. Mas quando a morte entrou... Vamos ler esse versículo para ajudar um pouquinho. É Romanos capítulo 5, versículo 12. Para ajudar outro pensamento também, que inclusive os criacionistas falam desse versículo aí, erradamente. Romanos 5, 12, por favor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aí, irmãos, é aqui, viu? Não é aqui que entrou? Não é o estado original. Por isso que eu falei que aquele versículo lá versículo 2 de Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas. Lá já havia sido um caos. Por isso que o versículo aí fala que originou o pecado no mundo. Como é que fala? Entrou o pecado no mundo. E entrou por quem? Porque quem que é esse homem? Adão. É ele que permitiu que a morte entrasse e o pecado entrasse também. Quer dizer, o pecado entrou e com ela, consequentemente, a morte. Então foi aqui, tá? Foi aqui. Ou seja, já havia. Porque o primeiro pecador, quem que foi? Foi Satanás, exatamente. E então, quando chegou aí, já havia. O versículo 2 lá, do versículo... O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, quando fala aquelas palavras que é o Boú e o Tofu, existem mais 5 versículos nas Escrituras que, quando cita essas palavras, sempre está falando de juízo de Deus com respeito ao pecado. Então a morte entrou aqui. Então esse versículo de Romanos entrou na raça adâmica. Tá? É na raça adâmica, que já havia antes. Por isso que nós fomos ler lá em Gênesis, que nós lemos já, capítulo 3, que Satanás, quando estava tudo em ordem lá no Éden, ele foi lá enfiar o nariz para derrubar tudo aquilo que Deus tinha feito, por ser inimigo do Senhor. Então, tá, e daí vamos continuar lá em Gênesis capítulo 3, por favor. Nós vemos o versículo 21, né? Que Deus que Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Continua o versículo aí. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, na realidade, isso aí, a expulsão dele do jardim do Éden, foi um ato de misericórdia e não de juízo, né? Porque ele disse: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente desse jeito, lança ele fora. Por quê? Para que Deus pudesse salvar. Porque se ele comesse da árvore da vida e ficasse eternamente sem daquele estado, acabou. O homem vivia eternamente um perdido sem condição. Então Deus, por misericórdia, lançou ele fora do jardim do Éden e colocou naquele lugar querubins para que ele não retornasse ali, para que não pudesse tomar do fruto da árvore da vida. Por quê? Para que Deus pudesse salvar ele. Então isso é um ato de misericórdia. Tá? E esse Éden ficou privado. Deus expulsou Adão, Eva, tudo, limpou esse lugar, deixou ele guardado, que posteriormente esse lugar sumiu na história, né? Ou terminou lá com o dilúvio, ou talvez antes, não sabemos, não se fala mais disso aí, né? Bom, então nós encontramos diante da morte e entrando no mundo, né, e no homem e na raça humana, então Deus tinha que dar um lugar para o homem, porque o homem, quando morre,
como nós falamos, corpo, alma e espírito, foi dividido. Então, o ser, a pessoa, eu, sou o quê? Corpo, alma e espírito. Só que o pecado, né, além da morte no sentido de juízo eterno, ela tem suas consequências aqui. O que é isso? É o homem ser dividido no físico. Então ele sai, ele deixa o corpo. O corpo vai para a sepultura e ele fica fora. Porque alma, irmão, alma ou espírito, alma e espírito é uma coisa só no sentido, não é assim, o corpo morre, o espírito vai para um lado e a alma vai para o outro. Não é isso. A pessoa, o ser, ele é o quê? Eu sou corpo, alma e espírito. Quando existe a morte, é o corpo que vai para esse lugar de morte, vamos chamar assim, mas não é eterno aquilo. E eu fico fora do corpo. Entendeu? Estou fora, sou eu mesmo fora do corpo. Aguardando o quê? Ressurreição. Aquele mesmo corpo que eu tinha vai voltar outra vez. Ou seja, eu vou para ele outra vez. Isso. Porque esse alma e espírito, na verdade, é tomar cuidado de falar no sentido, porque parece que são dois elementos, não é uma coisa, nós somos um só, corpo, alma e espírito. A única coisa que se divide é o corpo. Alma e espírito pertence ao meu eu. E isso não é divisível. Entende? Ele não, embora são duas coisas distintas, mas não é divisível. A diferença que em mim há é que Deus, a minha alma, quando se fala dos sentimentos, né? Todos os sentimentos, alegria, tristeza, nos fala de alma. E do espírito são as coisas estáveis. Por exemplo, pega Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual espírito? Que é esse aí o primeiro? A letra maiúscula, não é isso? Então o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como assim com o nosso espírito? É a parte inteligente do homem. Deus comunica suas coisas com o nosso espírito, não com a nossa alma. Religião mexe com o quê? Calma. Né? Então faz da motivação as coisas de Deus. Alegria, aquela coisa que ela tem que estar. Então por isso que o homem acha que uma hora ele está salvo, outra hora ele não está. Por quê? Porque daí ele fica triste, abatido, né? Nervoso. Ele fala, nossa, eu acho que eu não estou salvo. Não é assim? Porque eu estou falando que eu já ouvi vários irmãos contar a mesma história. Que um dia ele estava salvo, daqui a pouco não estava mais, depois estava salvo outra vez, porque daí ele ficava feliz da vida, achando que estava tudo certo. Esse é o versículo 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele é inteligente, feito pela ação de espírito, não de alma. Então a morte, na verdade, é um estado intermediário, não é um estado eterno. Tá? A morte física é um estado intermediário. Porque ninguém morre e vai ficar morto. Entendeu? Todos, tanto salvos como perdidos, todos que morrem aguardam ressurreição. Todos. Então, Sheol ou Hades no Novo Testamento, todos, esse é o estado. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.